eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 5º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu vou fazer a correção das páginas 44 e 45 do livro de português. Hora de ortografia. Responda rápido. Começa com S ou com C antes de E ou I? É escrita com S ou com Z entre vogais? Começa com H. É escrita com G ou com J? Bom, essas perguntas ao lado me diz assim, que livro você deve consultar para saber se a palavra... E você teria que responder, você poderia fazer isso em casa mesmo, ok? Mas você pode recorrer ao dicionário, recorrer ao livro de gramática, né, o livro de vocês, porque tem algumas dessas respostas aí. Então, começa com S ou com C antes de E ou I. Eu passei para vocês, na nossa última aula, que o C, ele tem o som de S somente nas vogais E ou I, ok? É escrito com S ou com Z entre vogais. Lembrem-se que o S, ele pode ser escrito nas palavras que têm o som de Z entre vogais. Começa com H. Exemplo, hino. Hino começa com H. É escrita com G ou com J? Bom, geleia com G, jiboia com J, ok? 2. Marque a letra que completa cada palavra e reescreva na coluna à direita. Palavras. Então, eu teria que colocar um X, né, a qual ortografia pertence à palavra, e reescrevê-la no último quadro. Então, vamos ver. Semana, eu escrevo com S. Olha lá, a reescrita. Semana. Laço, com cedilha. Laço. Assado, 2 S's. Macio, com C. Fumaça, com cedilha. Cigano, com C. Pêssego, 2 S's. Selo, 1 S. Caçador, cedilha. Bacia, C. E subida, com um S, ok? Complete as palavras seguintes com G ou J. Em caso de dúvida, você já sabe o que fazer. O que você tem que fazer em caso de dúvida? Procurar no dicionário, ok? Contágio, G. Sarjeta, J. Sacrilégio, G. Ajeitar, J. Gorjeta, J. Cereja, J. Jiboia, J. Penugem, G. Refúgio, G. Trajetória, J. Rigidez, G. Bege, G. Barragem, G. Canjica, J. Franjinha, J. Bugiganga, G. Genipapo, J. Tangerina, G. Origem, G. Subterfúgio, G. Granjeiro, J. Vagem, G. Monge, G. Fuligem, G. Aqui eu dei para vocês na última aula quando se escreve com G e quando se escreve com J. Existem algumas regras ortográficas do G e do J. Outras, vocês teriam que fazer o quê? Consultar no dicionário. Se você errou, procure fazer a correção para que fique correta e a partir de agora essas palavras vocês não vão errar mais. Por quê? Porque vocês já sabem como escrevê-las, ok? É só prestar bastante atenção quando estiver escrevendo alguma dessas palavras e lembrar da atividade. Agrupe as palavras que você completou no quadro. Então, você teria que colocar as palavras com G de um lado e as palavras com J de outro. Então, vamos ver primeiro as palavras com G. Eu tenho contágio, sacrilégio, penugem, refúgio, rigidez, bege, barragem, bugiganga, tangerina, origem, subterfúgio, vagem, mongem e fuligem. Com J, sarjeta, ajeitar, gorjeta, cereja, jiboia, trajetória, canjica, franjinha, genipapo,
e granjeiro. Hora de desafio. Complete as palavras com G ou J e descubra a intrusa de cada sequência. Então, eu tenho várias palavras e em cada uma das colunas eu tenho uma que é escrita diferente, com a letra diferente. Vamos ver. Primeira coluna, girassol, jeito, ginásio, girafa, gelatina. Todas são escritas com G, com exceção do jeito. Então, a minha palavra ali, intrusa, é jeito, ok? Segunda coluna, jeitoso, gentileza, gelo, geral, gesto. A minha palavra intrusa é jeitoso, porque todas as outras são escritas com G. E se na primeira coluna eu tenho jeito com J, então jeitoso também vai ser escrito com J, porque deriva da palavra jeito a palavra jeitoso, ok? Terceira coluna, gentil, gerente, giló, gesso, gergelim. Todas são escritas com G, menos giló, que é escrita com J. Então, a minha palavra intrusa ali, do terceiro quadrinho, é giló. Última, geração, jipe, geleia, gema e general. A minha palavra intrusa é jipe, porque é a única que não é escrita com G, que é escrita com J. Todas as outras são escritas com G. Correção do livro de português, páginas 32, 33, 34 e 35. Hora de ortografia, C, cedilha, S, SS, J e G. Aqui, o livro propõe uma brincadeira de caça-palavras no dicionário. Como eu disse para vocês, eu expliquei, não tem como a professora estar com vocês e fazer essa brincadeira em casa, mas tem como você fazer atividade. Como assim vocês teriam que fazer essa atividade? Apenas escrever 10 palavras com C, si, com a letra C e C e si com a letra S. Era só isso que era para fazer aqui, ok? Se houvesse dúvida, o que você poderia fazer? Consultar o dicionário. Então, o que eu fiz? Eu fiz sugestões de palavras com C, si, com a letra C e C e si com a letra S, ok? Então, primeiro, eu vou falar as palavras com C, E. Cenoura, cenário, cebola, centenário, celular, celeiro, céu, célula, cerrado e cera. Todas essas são escritas com C e E. Palavras com C e I. Cimento, ciúmes, cinema, cidreira, cinderela, cilindro, cinegrafista, cigano, cigarra e cientista. Todas essas são escritas com C. Lembrem-se que são sugestões. Se você escreveu outras palavras, não precisa fazer a correção. Palavras com C, SE. Seco, serra, semente, serpentina, seção, censo, setor, secar, seda e sede. Palavras com C, SI. Sinistro, sintonia, sílaba, sintoma, síndico, sirene, siri, similar, sino e sinuca. Como eu disse, todas essas palavras são sugestões, então é isso que você teria que fazer nessa atividade. Procurar 10 palavras de cada e escrevê-las. Porém, essas que eu escrevi todas são sugestões. Se você tiver escrito outras palavras, não tem problema, pode deixar, desde que estejam corretas. Se houver dúvida se está correto ou não, é só recorrer ao dicionário. Encontre o significado de cada uma das palavras do quadro. Então, eu tenho várias palavras e embaixo eu tenho o significado de cada uma delas. O que você teria que fazer? Olhar no dicionário o que significa cada palavra e escrever essa palavra na frente de cada letra, ok? Então, eu tenho açúcar, coleção, endereço, esperança, Iguaçu, maçaneta e seleção. Turma, o que tem de igual em todas essas palavras que eu acabei de ler?
Se você reparar, você vai ver que todas essas palavras são escritas com cedilha, ok? Letra A. Reunião de objetos da mesma natureza. Então, o que seria? Coleção. Escolha criteriosa. Seleção. Substância doce, extraída de cana-de-açúcar. Açúcar. Local de residência de uma pessoa. Endereço. Expectativa de conseguir algo. Esperança. Nome de um rio no estado brasileiro do Paraná. Iguaçu. Bola ou alavanca destinada a fazer funcionar o trinco de portas ou janelas. Maçaneta. Então ficou primeira, coleção, segunda, seleção, terceira, açúcar, quarta, endereço, quinta, esperança, sexta, Iguaçu e sétima, maçaneta. Todas escritas com cedilha. Não se esqueçam que Iguaçu vai estar com letra maiúscula, porque é nome de um rio, tá? Sempre nome de rios, nome de oceanos, serão sempre escritos com letra maiúscula. Complete corretamente as palavras com S ou SS e depois reescreva-as. Então, você teria que completar, né, a coluna e reescrever a palavra na frente. Complete a palavra. Então, eu vou ler todas as palavras e depois eu digo como que escreve cada uma delas. Tesoura, música, passagem, passageiro, progresso, assinante e salsicha. Reparem que tesoura, música, tem o som de quê? De Z e estão entre o quê? Está entre duas vogais. Então, eu vou escrever com um S só. Tesoura e música. Ok? Já as palavras passagem, passageiro, progresso, assinante e salsicha. Nas palavras passagem, passageiro, progresso e assinante, vão ser com dois S. Por quê? Porque tem o som de S normal e está entre duas vogais também. Só que não tem o som de Z, como música e tesoura. Então, são dois S. E salsicha, lembra daquela regra que antes da palavra S, se eu tenho uma consoante e uma vogal antes da consoante, eu escrevo com um S só. Então, ali em salsicha vai ser um S porque eu tenho o A, L, S, ok? Então, eu tenho A, o L. Em seguida vai ser o quê? S. Então, está naquela regra que eu passei para vocês na última aula, ok? Mas se caso esquecerem, não tem problema, é só consultar o dicionário. Próxima coluna, camiseta, visão, risada, vassoura, pensamento, classificado e pessoa. A mesma coisa, camiseta, visão e risada, som de Z. Entre duas vogais, eu escrevo com S. E vassoura, com dois S, por quê? E classificado e pessoa, com dois S, por quê? Eu tenho o som de S, eu tenho duas vogais entre ela, mas eu tenho o som do S, será com dois S. E pensamento com S só, por quê? Antes do S eu tenho uma consoante e antes uma vogal, E e N. Então, eu escrevo com S, ok? Regras ortográficas. É para ser decorada? Não, eu não tenho que decorar. Eu tenho que memorizar à medida que eu vou fazendo a atividade. Então, por exemplo, essa atividade, na primeira palavra lá, tesouro e camiseta, eu vou saber aquela regra que foi passada desde que eu tenha lido e estudado para fazer a atividade. Eu vou lembrar daquilo, vou lembrar daquela regra. Caso também você não se lembre, você pode consultar o dicionário, tá? Hora do desafio. Juntando as sílabas do quadro, descubra 20 palavras escritas com G, G, com a letra G, e G e G com a letra J. O que eu fiz? Novamente, eu dei umas sugestões para vocês. Eu coloquei aqui sugestões. Se você tiver escrito outras palavras, desde que esteja escrito corretamente de acordo com o dicionário, não está errado, ok? Ou de acordo com aquelas regras que eu passei.
Então vamos lá, objetivo com J, jipe, jiló, jiboia, jerimum, pajé, genipapo, canjica, acarajé, J. Gelo, faringe, gema, geladeira, G. Projeto, J. Girafa, gigante, página, tigela, G. Berinjela, J. Argila, gelatina, gemada, mágico, iage, G. Laje e dia, J, ok? Então aqui, como eu disse, eu dei apenas sugestões. Se você estiver feito com outras palavras, com outras letras, G e J, desde que esteja correto, de acordo com a grafia correta do dicionário, não precisa apagar e copiar as minhas, ok? Aqui ele diz, veja o valor de cada palavra escrita para você na página anterior, calculado de acordo com o número de letras. Se você quiser fazer essa brincadeira, você pode fazer para você mesmo, porque não tem como, nesse momento, ver do colega. Quando voltarmos, sim, nós podemos refazer essa atividade que já está pronta, mas nós podemos colocar a pontuação e ver na sala quem ganhou. Porém, se você quiser fazer por conta própria, só para você mesmo, não tem problema, ok? É opcional isso aqui. Escreva uma frase com o nome de cada ilustração abaixo. É uma resposta pessoal, você poderia escrever qualquer frase, desde que a grafia esteja correta, porém eu coloquei duas sugestões. Na primeira, eu coloquei a gelatina é saborosa, porque eu tenho uma imagem que é uma gelatina, ok? E na segunda eu coloquei eu amo jiló, porque realmente eu gosto muito e eu tenho aí a imagem do jiló. Então aqui são sugestões, não precisa apagar a sua frase e copiar essas. Porém, a grafia tem que estar correta, jiló com J e gelatina com G, tá? Não se esqueçam. Bom, eu encerro por aqui. Dúvidas, voltem à videoaula, assiste, façam a correção, ok? E lembrem-se, juntos no caminho